Bem, amigos, hoje estarei falando a vocês sobre o grande conflito, capítulo 30, Guerra entre Satanás e o Homem. Olha, esse é um capítulo menor, mas ele é tão sério quanto os outros. E ele começa dizendo aqui esse capítulo sobre a guerra entre Satanás e o homem. Qual é o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade? Eu sempre pensei que a nossa maior guerra seria contra nós mesmos. Não, o maior problema do ser humano é o ser humano mesmo. Eu sempre pensei isso. Porém, ela dá uma declaração aqui falando que o maior problema do ser humano é Satanás, que tenta, dia após dia, destruir a humanidade. Ela começa fazendo referência à profecia do Antigo Testamento, falando sobre Eva, ou sobre a descendência de Eva, dos descendentes de Adão, teriam inimizade com o inimigo. A autora começa dizendo assim: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa inimizade que o texto bíblico fala aqui não é natural. Por que não é natural? Porque quando Lúcifer cai com seus anjos, é expulso do céu e vem à terra, quando ele vem de lá, o que acontece? Ele vem e faz amizade com os seres humanos. E se não fosse essa profecia aqui da inimizade com Deus, a humanidade seria tomada. E como vocês sabem, os anjos caídos, eles se uniram. Todos têm uma união. Qual é a união? De que, de fato, odiamos a Cristo. Mas entre eles mesmos há uma briga enorme. Entre os anjos caídos, entre eles mesmos, eles vivem brigando. Então, você percebe aqui que essa inimizade ela não é natural. Quando o ser humano transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, em harmonia com Satanás. Anjos caídos e pessoas ímpias se unem em desesperado companheirismo. Se Deus não tivesse se interposto, Satanás e o ser humano teriam feito aliança contra o céu, e toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Imagine só, se não tem essa profecia aqui, toda a humanidade havia se unido em oposição a Deus. Todo mundo seria do diabo. Por quê? Porque no mundo de hoje, com a degeneração humana, com as questões do pecado em que vivemos, é mais fácil fazer o que é mal do que fazer o que é bom. Por isso você tem que lutar para fazer o que é bom. Fazendo referência a esse episódio do capítulo, quando Satanás ouviu que haveria inimizade entre ele e a mulher, e entre a descendência dele e a desobediência dela, percebeu que, de alguma forma, o ser humano conseguiria resistir ao seu poder. De algum jeito, mesmo ele sendo superior, mesmo ele tendo ali formas de persuadir o ser humano, mesmo tirando o ser humano do Éden, ele saberia que aquele ser humano iria resistir ao diabo. Bem, Cristo põe no ser humano essa inimizade contra Satanás. E você tem que estar diante de Deus para que essa inimizade continue com você. Por quê? Porque você não pode fazer amizade com o inimigo. Sabendo disso, sem essa graça que converte e esse poder renovador, o ser humano continuaria como servo, sempre pronto a executar as ordens de Satanás. Mas o novo princípio que atua na pessoa, ele cria um conflito. O poder que Cristo concede a habilita a resistir ao inimigo. Esse poder de Deus na sua vida, e por isso estamos aqui buscando a presença do Senhor, vai habilitar você a vencer o inimigo. Então, vamos lá, a força que você der mais alimento, essa vai vencer. Você tem duas forças dentro de você. Uma delas é o espiritual, outra delas é ali o físico. Quem você der mais força, esse vai vencer aí. Bem, o físico humano que eu digo, né?
A pureza, a santidade de Cristo despertam o ódio dos ímpios contra ele. Sua vida de renúncia em uma constante reprovação a um povo orgulhoso e que buscava apenas satisfazer seus desejos. Satanás e seus anjos caídos uniram-se às pessoas mais contra o campeão da verdade. A mesma inimizade existe em relação aos seguidores de Cristo. Toda pessoa que resiste à tentação despertará a ira de Satanás. Cristo e Satanás não podem estar em harmonia. Por isso, irmãos, todos quantos queiram viver de forma piedosa em Cristo serão perseguidos. Se você é um irmão que vive de forma piedosa, que busca fazer aquilo que Deus quer, que busca melhorar sua saúde, que busca ter uma vida em santidade, que busca ter mais de Deus, saiba que é contra você que o inimigo vai fazer guerra, contra os eleitos de Deus. Mas lembre-se, quando eu falo isso daí, não é só para você, irmão, ter medo do inimigo. Não tenha medo do inimigo, por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você precisa ter medo do inimigo quando você não está com Deus. Você precisa ter medo do inimigo quando sua vida não está diante do Senhor. Aí, meu irmão, ele vem para dilacerar você. Agora, quando você está com Deus, não tem por que temer, porque as forças angélicas são bem superiores às forças demoníacas. Então, você, querido irmão, quando ouvir essa mensagem de que Satanás faz guerra contra aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, não é um motivo para você temer, mas é um motivo para você saber que é sobre você que ele vai vir, é em cima de você. Os agentes satânicos, deixa eu ver aqui. E agora o quê? Então, devo dar para ela. O texto continua dizendo aqui: os agentes que existem entre Cristo e Satanás foi visto de maneira flagrante. E não somente isso, na recepção que Jesus teve, a pureza, santidade de Cristo despertam esse ódio dos ímpios contra ele. Sua vida de renúncia era uma constante reprovação a um povo orgulhoso e que buscava apenas satisfazer seus desejos. Satanás e os anjos caídos uniram-se às pessoas mais contra o campeão da verdade. A mesma inimizade existe entre esses seguidores. Então, ela faz referência justamente àquilo que falei anteriormente sobre essa inimizade entre os filhos de Deus e o próprio Satanás. Os agentes satânicos, eles buscam, irmãos, aqui enganar os agentes de Cristo, desviá-los de sua fidelidade. Veja só, talvez esteja falando com algumas pessoas que desviaram-se da verdade. Esteja falando com algumas pessoas que não estão mais estudando a palavra, ou outras pessoas que não têm mais forças para fazer a vontade de Deus. Saiba que é Satanás que está mexendo com sua vida. Não é problema físico, porque, ai, pastor, eu não leio, eu estou cansado. Não, não. É problema espiritual, porque o seu maior inimigo não é você. E eu sempre pensei que o maior inimigo do ser humano era o próprio ser humano, mas ela declara que não. O maior inimigo é o próprio Satanás, que mexe algumas coisas para que aconteçam desgraças na sua vida, na sua casa, e você nem sabe disso. Compreendendo essa verdade, veja também que tudo isso é prefigurado na primeira profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Por que, então, ela faz um questionamento? Satanás não se encontra maior resistência. Por que, então, não existe maior resistência no ser humano, no mundo, entre os cristãos, contra o poder de Satanás? Porque os irmãos não resistem, de fato, contra as forças satânicas. Porque, ela diz, os soldados de Cristo têm pouca comunhão verdadeira com ele. Para eles, o pecado não é repulsivo, como era para o mestre. Não o enfrentam de maneira decidida. Olha, ela está dizendo que os irmãos, de fato, não enfrentam o mal de forma decidida.
E por isso o inimigo não encontra muita força entre os cristãos. Não percebem o caráter do príncipe das trevas. O irmão da igreja vê as coisas acontecendo, BO acontecendo na vida dele, mas ele não consegue perceber que o problema, o caráter do príncipe das trevas, que isso está acontecendo por causa dos príncipes das trevas. Mesmo entre os ministros do evangelho, existe desconhecimento sobre a atividade dele. Parecem ignorar a própria existência dele. Os irmãos não estão nem aí, o diabo e tal. Os ministros aqui também não estão muito preocupados com essa questão do inimigo. Segundo ela, muitos ministros do evangelho existe desconhecimento sobre a atividade dele, a atividade do inimigo das almas. Como é que é isso? Você às vezes não consegue entender, inclusive os ministros do evangelho, não conseguem entender que alguns problemas acontecem na igreja, na família, entre os irmãos, e o BO é o inimigo das almas que está querendo acabar com tudo. Tem gente que não consegue perceber isso. E por não perceber esse tipo de coisa, por não perceber esse tipo de problema, eles acabam passando por alto e a igreja sofre, os irmãos sofrem, as famílias sofrem. Porque algumas coisas, eu disse uma certa vez, eu falei? Eu falei uma certa vez, foi na igreja, porque algumas coisas não se desenrolavam na igreja. E eu lembro que eu preguei uma mensagem para a comissão da igreja. Porque, olha, nós tínhamos recursos financeiros, nós tínhamos dinheiro para fazer as coisas, nós tínhamos ali a necessidade que era latente, tínhamos ali pessoas que eram os próprios irmãos da igreja que poderiam estar nos ajudando, mas por que, pastor, o negócio não acontecia? E eu deixei claro para os irmãos, falei, olha, tem pecado aqui no nosso meio. O inimigo está podendo entrar na vida de vocês, o inimigo está podendo entrar e fazer coisas na vida de vocês, e por consequência, mesmo tendo dinheiro, mesmo a igreja sendo Senhor, mesmo as fileiras de Deus estarem aqui, ou seja, os irmãos, as coisas não acontecem. Talvez algumas coisas não estejam se desenrolando na sua vida porque é problema de pecado, é problema espiritual, é problema que o inimigo está amarrando, é problema porque você está deixando o inimigo entrar na sua casa e ceifar você, ceifar sua família, ceifar seus sonhos. E isso tem que ser percebido porque o maior problema que nós temos não somos nós mesmos, mas sim o inimigo das almas. Ai, pastor, já falei manso com meu marido, pastor, já falei bruto, já falei manso com meus filhos, já tentei resolver de um jeito, já tentei resolver de outro, e não se resolve as coisas. Por quê? Porque o inimigo talvez esteja travando sua vida. Porque talvez te falte mais força espiritual para expulsar e resistir ao inimigo. E como ele sabe que o irmão não ora mesmo, que o irmão não lê a Bíblia, que o irmão só fica assistindo coisa, que o irmão não sabe que está numa guerra, o irmão também não vive a vida dele. Ah, pastor, eu quero comer meu negócio aqui, pastor. Vou viver minha vida, assistir meu negócio. O irmão não compreende que ele está numa guerra. Nosso inimigo é vigilante, diz ela. Esse vigilante adversário se intromete em cada lar, em toda a rua, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nas cortes de justiças, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a mente e o corpo dos homens, murmurando-lhe entre mulheres e crianças. Vejam só, ele desfaz famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição e assassinato. E o mundo parece olhar essas coisas como se fosse a vontade de Deus e elas devessem existir. Tem gente que come assistindo jornal, eu não sei, hoje em dia, há muitos anos que eu não assisto televisão, mas tinha aquele jornal de meio-dia, sabe aquele jornal de crime? Fulano prendeu fulano, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E as pessoas almoçavam assistindo aquilo como se fosse, é coisa normal, olha aí, tá tudo acontecendo de ruim, roubam e fazem isso, aquilo, outro. Os seres humanos já estão se acostumando com o inimigo. Os seres humanos já estão se acostumando com uma vida de lástima. Tem gente que assiste minha mensagem aqui, vê esse capítulo 30 e está acostumado com a sua vida de dor. Tem gente que já se acostumou com a desgraça. Sabe, tem um cara, rapaz, só Jesus. Tinha um cara que ele andava fedendo. E a gente fala, ele tá fedendo, cara, o cara tá fedendo e tudo e tal. Tem gente
que já não sente mais o seu próprio odor. Tem gente que já se acostumou com a desgraça, com uma vida de derrota, com uma vida cheia de problema. Você não pode se acostumar com as coisas do inimigo. Compreenda o capítulo. Ela continua dizendo: quando os cristãos, ou melhor dizendo, todos os que não são decididos seguidores de Cristo, são servos de Satanás. Quem não se decide dizer assim, não, realmente eu vou fazer o que Deus manda e o que vier, eu não interessa. Quem não for decidido seguidor de Cristo, já sabe, é seguidor de Satanás. Por quê? Porque não existe o muro. O muro já pertence ao inimigo. Quem fica em cima do muro e não se decide de forma clara a ser fiel, a jejuar, a buscar, já saiba de uma coisa: você já é servo do inimigo. Por quê? Porque a não posição já é uma posição. Compreenda isso, que sempre são três posições. Uma é sim, outra é não e outra é não fazer nada. A posição de não se posicionar já é uma posição. Será que eu filosofei aqui? Bem, tem gente que, não vou fazer nada, não quero saber disso e tudo. Não, também não vou ficar batendo lado, sou de Deus, mas também não bato no coração, sou do diabo. Eu vou ficar aqui na minha, eu sou crente, né? Me arrumo direitinho, vou para a igreja, ninguém reclama, não quero nem reclamação, vou assistir meu culto, vou para casa. Bem, essa já é uma posição. Você já tomou um partido. E fazendo referência a isso, todos os que que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Quando os cristãos escolhem se unir aos ímpios, se expõem à tentação. Satanás esconde-se da vista e estende sobre os olhos deles o seu véu enganador. A galera não percebe que está seguindo as doutrinas satânicas. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. E é um fato. Todo mundo quer que a igreja baixe sua régua, baixe suas forças, não, para incluir os jovens, pastor, para incluir o pessoal, pastor, e tudo. Só que é sempre assim, né? Nunca o mundo incluía a igreja. O mundo sempre estorva a igreja, mas a igreja tem que fazer de tudo para incluir o mundo dentro dela, incluir ali as coisas. A familiaridade com o pecado o fará parecer menos repulsivo. Ai, vamos ficar vamos parecer mais entre o povo, né? Andar com aquelas calças rasgadas, vamos falar sei lá, vamos fazer um negócio mais jovem, tudo, para a gente poder se parecer mais com o povo e tudo mais. Só que nós estamos nos aproximando do mundo, mas não o mundo se aproximando de Cristo. A galera já não está mais fazendo ano bíblico. Tem muitos crentes que passam a vida toda como cristãos e não leem nem ao menos o grande conflito, não leem nem ao menos os escritos da profetisa, não leem nem ao menos a Bíblia toda. Tem gente que passou a vida inteira como crente e nunca leu a Bíblia toda uma vez. Tem gente que já não jejua, passa o ano todo e não faz um jejum. Vocês compreendem que rebaixar a régua não fará você mais perto de Cristo, mas o afastará dele. Quando, no caminho do dever, somos levados a um teste, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se somos colocados debaixo da tentação, mais cedo ou mais tarde, cairemos. Veja só, cada vez que o irmão sai de perto das coisas do Senhor, ele vai cair. Você pensa que vai ficar mais próximo de Deus? Não vai. Você vai cair. Somos levados a um teste todos os dias. Podemos estar certos de que Deus nos protegerá, mas se nos colocarmos debaixo da tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Sabe, tive um irmão na minha igreja. E o irmão chegou e falou assim: não, pastor, eu não caio, não. Pode comer, rapaz, eu confio, pastor. Eu estava falando com o irmão, né? Olha, irmão, carro, carona, essas coisas. E aí o irmão falou: não, eu confio, pastor. Pode botar aqui que não dá nada. Eu falei: ih, rapaz. O irmão já tinha os seus 50 e poucos anos. E eu falei: vixe, rapaz, eu fico com medo quando você fala isso daí, porque todo mundo na Bíblia que bateu no peito e disse que ia fazer, ia acontecer e tal, todo mundo caiu. E tome muito cuidado quando você fizer essa afirmação. Não, pode ser. Sabe, irmãos, quando percebo isso daí,
Tem muitos irmãos que ficam murmurando ali, e esses irmãos, eles não compreendem que nós estamos numa guerra. Tem gente murmurando sobre as suas próprias imperfeições, não só isso, sobre as suas falhas, seus vícios, seus defeitos. E tão pouca gente percebe que estamos em guerra. Murmurar, por exemplo, por que que você é assim? É um questionamento que você deve fazer. Você está em guerra, se você quer saber, você está em guerra e você precisa recorrer, querido irmão, ao manual de Deus. Não fique só reclamando dos seus fracassos, mas faça, querido irmão, de fato, uma guerra, uma oposição contra Satanás, como diz aqui o texto bíblico. Você precisa, de fato, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e teu descendente. Você diz que você tem que fazer guerra. Sabe, querido, esse negócio da guerra, ele aguça os sentidos. Você ouve, de fato, algumas coisas. Você ouve um estado de quebrantamento quando você faz guerra. Ou você está só ouvindo barulho. Será que você está em modo ataque do inimigo? Será que você está compreendendo o que a gente está falando aqui, mesmo depois de dias, mesmo depois do sono? Você, querido irmão, compreende que você está em guerra. E é sobre esse assunto que eu quero falar para você. Você precisa ser vigilante. Existe uma cruel tendência à violência. Na verdadeira vida cristã, você precisa se perguntar todo dia sobre essa questão de violência, sobre essa questão contra quem essa violência está sendo feita, ou o que está sendo feito, contra quem é essa guerra. E sabendo disso, compreendendo essa questão de guerra, eu quero que você não faça amizade com o inimigo, porque tem gente que está fazendo amizade com o inimigo, sabe? Esse negócio de amizade com o inimigo, a Bíblia diz assim, ela não declara, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Ou seja, sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Carne e sangue são pessoas. Sua luta não é contra a pessoa, mas sim contra os principados e potestades, ou seja, a hierarquia satânica que está querendo habitar nas regiões celestiais, que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Teu casamento é de Deus, tua vida é de Deus porque tu te entregou. Ninguém faz uma guerra para ganhar uma coisa que já é sua. Lembre-se, as pessoas e o inimigo fazem guerra para ganhar a terra dos outros. É assim que o negócio funciona. Agora, se você julga que você não é do diabo, então a guerra estará contra você. Só que você tem que perceber uma coisa. Nossa luta não é contra pessoas. Ah, é meu filho, é meu marido, é o problema, é o chefe. Não é pessoa, não são pessoas, mas sim contra os principados e potestades, ou seja, as forças satânicas. É eles que são, sobre ele a guerra. Eles estão querendo fazer o quê? Habitar no lugar de Deus. Por que tem briga na igreja? Porque é um lugar de Deus. E ele está querendo fazer guerra com as pessoas no lugar de Deus. Por que tem briga na sua casa? Por que tem problemas na sua vida? Porque você não é do diabo, você é de Deus. Então, ele vai fazer guerra para tomar aquilo que não é dele. Seu filho, seu sobrinho, seus netos, sua família. É essa guerra que ele vai fazer. E se você não tiver essa percepção clara, o que que ele vai fazer? Vai jogar um véu na tua cabeça e vai dizer: ah, não, pastor, esses meninos, esse povo que é assim mesmo, não lê a Bíblia e tal, seguem sua vida, o povo não ensina, e é assim mesmo, o mundo é assim, pastor. Vida que segue. Ele jogou um véu na sua cabeça e você não consegue de fato ver o inimigo. Eu sempre tenho dito, acho que foi a Adriana que me perguntou mais uma vez, e eu mandei para ela o texto, é, se fosse tirado, ela diz, né? Se fosse tirado dos nossos olhos o véu que impede de vermos as forças satânicas, forças do mal, todos nós ficaríamos atônitos quando víssemos as brigas que existem ao nosso redor. Mas há um véu que impede de vermos o mundo espiritual. Nós conseguimos ver o mundo físico, mas o mundo espiritual há um véu que nos impede de ver. E, por consequência, nós vivemos uma vida mais tranquila. Mas imagine você sair podendo levar um tiro a qualquer momento na rua. Imagine você viver numa guerra. Tem irmão que não está percebendo isso, que o inimigo está dando tiro nele.
Tem irmão que está vivendo uma vida longe de Deus, sem jejuar, sem estudar, sem orar, e o irmão acha super normal levar essa vida horrível que vive. Por quê? Porque está só sendo alvejado pelo inimigo. Finalizando, ela continua em seu capítulo dizendo o seguinte: o tentador atua frequentemente com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob seu controle. Ou seja, aqueles irmãos que acham que não sei o quê, esses são os que mais levam tiro. Talento e cultura são dons de Deus, mas quando afastam a pessoa de Deus, se tornam uma cilada. A cultura acaba levando a pessoa a longe de Deus. Muitas pessoas aqui do Brasil acabam dizendo assim, pastor, viver na América hoje é um mundo altamente secularizado e criar filhos na América, em determinadas cidades, é muito ruim, porque a secularização ela é muito alta e a própria cultura das escolas, dos amigos, da vida cotidiana, acabam afastando a pessoa de Deus. E, de fato, ela declara a mesma coisa, que a cultura, o tentador, atua frequentemente com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeitam estarem sob controle. Por exemplo, talento e cultura são dons de Deus, mas quando afastam a pessoa de Deus, se torna uma cilada. Muitas pessoas de intelecto culto e maneiras agradáveis são apenas instrumentos polidos nas mãos de Satanás. Tem uma galera que é inteligente, que é culta e é filósofa e tudo mais, só mais uma ferramenta na mão de Satanás, só que fala manso. Não falam contra o pecado, não falam contra os problemas, mas são muito polidas. Nunca devemos nos esquecer da advertência inspirada que soa através dos séculos, chegando até o nosso tempo. Vejam a advertência: sejam sóbrios e vigilantes. Tem irmão que não bebe, que ele virou crente, mas o irmão vive com sua vida embriagada. Ele não consegue viver plenamente a vida. Ele não consegue ser soberano sobre a sua própria vida. Por quê? Porque sua vida é cheia de dor, cheia de problemas, cheia de coisa que ele não consegue nem respirar. Se você é uma dessas pessoas que não consegue respirar na sua vida, que você tem tanto trabalho, você tem tantas coisas que você não consegue nem curtir o bem que você adquiriu, você não consegue nem curtir o ambiente que você está, você não consegue nem desfrutar, então lembre-se, você está embriagado. O que é o cara embriagado? É o cara que está no lugar, mas o cara não consegue curtir direito. O cara está ali, como é que é o nome? Anestesiado, ele não consegue. Tem irmão que vai para a América e a vida dele é trabalhar, ele fica trabalhando. Pá, 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 pá. Não, mas eu trabalho, vou para a igreja, mas a cabeça, ele está na igreja, não sabe, está no celular, está não sei aonde, ele está o tempo todo ligado. Esse irmão está embriagado. E ele não sabe. Ele pensa que embriaguez é só o cara que está ali, bêbado e tal, mas é o cara que está do lado do filho e não consegue dar atenção. O cara está embriagado, viu? O cara que está do lado da esposa e não consegue dar atenção a ela, não consegue ter um matrimônio saudável, o cara está embriagado. Sabe o que ele vai fazer? Liga a TV, vou assistir TV, vou fazer não sei o quê, vou para meus joguinhos. Por quê? Porque ele está embriagado e isso que é o vício do cara. E tem gente que é viciada em cuidar da vida dos outros. Eu já disse isso num sermão meu. Tem gente que vive o dia todo no celular. Olha lá no aplicativo seu lá, quanto tempo você está gastando no celular? Tem lá um aplicativo dizendo a quantidade de tempo que você gastou. Tem gente que gasta 6 horas, 5 horas olhando o celular, YouTube, não sei o quê. O cara está o tempo todo, mas de fato ele não está cuidando da vida dele, está cuidando da vida dos outros. Ele fica no Facebook o tempo todinho passando o dedo lá, olhando a vida dos outros, olhando o status, olhando não sei o quê, o tempo todinho olhando a vida dos outros. Vá cuidar da sua vida, meu irmão. Por quê? Porque o cara está embriagado. Fazendo referência a isso, nunca devemos nos esquecer da advertência inspirada que soa através dos séculos. E ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nosso grande inimigo está preparando a sua última emboscada. Todos que seguem a Jesus Cristo estarão em conflito com esse adversário. Quanto mais de perto o cristão imitar o modelo divino, mais certo será alvo para as investidas de Satanás. Vou falar bem baixinho aqui para ver se você acorda para a vida. Se na sua vida você nunca se encontrou com o diabo,
Toma cuidado, ele pode estar do teu lado. Se nessa sua vida, querido irmão, de acordo com a profetisa aqui, quanto mais perto você está de Cristo, mais BO você vai sofrer, você vai ter mais tentações, segundo ela, quanto mais perto estamos de imitar o modelo divino, mais certo será um alvo para as investidas de Satanás. Pastor, minha vida tá boa e tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Toma cuidado. Se você não se encontra com o inimigo, ele pode estar andando contigo. Tem gente que passa a vida toda, e por favor, não estou aqui falando em nome de ter problemas, não é. Mas quem é cristão de verdade vai ter muitos problemas. Vão ter pessoas que vão se levantar contra você. Vão ter pessoas que vão querer bater em você. Vão ter pessoas que vão querer fazer ali e falar mal de você. Se você vive essa vida e não está sofrendo algumas coisas por causa de Cristo, toma cuidado. Agora lembre-se, uma coisa é sofrer por causa de seu próprio erro, outra coisa é sofrer porque você é crente, porque você de fato é verdadeiro e tem gente se levantando do nada. Fazendo referência a isso, Satanás atacou a Cristo com suas mais cruéis e sutis tentações. Porém, foi repelido em todo o conflito. Aquelas vitórias não tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que as buscam. Sem o consentimento próprio, ninguém será vencido por Satanás. O tentador não tem poder para controlar a vontade ou forçar a pessoa a pecar. Pode causar angústia, mas não a contaminação. O fato de Cristo ter vencido deve inspirar seus seguidores a coragem para lutar contra o pecado e contra Satanás. Como Cristo venceu, eu e você podemos vencer pelo poder de Deus. Quer você ter vitória? Quer você que as coisas se arrumem em sua vida, então vença essa luta, essa guerra que você vive contra Satanás, vença pelo poder de Deus. Se você compreender esse capítulo, e esse aqui é um capítulo que ele fala claramente quem é o nosso inimigo, e Satanás não quer que você saiba. Vou te dizer assim, ó, os donos do mundo, eles não querem que você saiba quem ele é. Esses políticos que vocês veem, nada mais são do que fantoches nas mãos daqueles que bancam. Os governantes aí que fazem suas atrocidades, eles são fantoches e eles não querem nem que... Vocês acham que esses caras querem ser presidente? Vocês acham que esses caras querem ser político? Não são. Esses caras querem ser financiadores. Eles querem ser donos dos jogos. Satanás não quer que você saiba esse capítulo aqui, que o maior inimigo não é você nem os outros. O maior inimigo é ele. E se você vive uma vida sem santificação, se você vive uma vida sem a presença de Deus, ele já sabe, ferrei a vida desse daí, porque ele nem sabe que eu sou inimigo dele. Pior coisa, eu não sei se você já sofreu, é fogo amigo. Eu não sei se você sabe o que significa isso. Fogo amigo é que quando a pessoa está numa guerra, está todo mundo apontando para o inimigo, né? Agora, você não espera que o cara que está do seu lado aponte a arma para você. Você não espera isso daí, porque é um fogo amigo. Você espera problemas do vizinho, da rua, mas você nunca espera que a crítica e os maiores problemas venham de dentro da sua casa, venham de dentro da sua igreja, venham de dentro das pessoas que você confia. Você nunca espera isso. Por quê? Porque é o chamado fogo amigo. Então, você precisa perceber que quem está fazendo essas coisas todas é o inimigo. Então, se o inimigo ele está junto de ti, você nem espera que é ele que está ferrando tua vida, porque você está fazendo amizade com o inimigo. Não faça amizade com o inimigo, estamos em guerra. Para e pensa, meu irmão. Se não está faltando mais espiritualidade na tua casa, se não está faltando buscar mais as coisas do Senhor na tua vida, se não está faltando fazer mais a vontade de Deus na igreja. Por quê? Porque é por esse caminho que ele vai entrar. E se você bem se aperceber disso, tudo se mudará. Por quê? Porque aonde há luz, as trevas não entram. Chama Deus para dentro do barco da tua vida. Chama Deus para dentro da tua casa. Busca a presença do Senhor, faça o Espírito Santo se sentir bem no seu lar, faça os santos anjos trafegarem na sua casa ao ouvirem os louvores, em vez de ficar cantando as músicas que nós comumente chamamos de mundana, porque a sua voz não existe para louvar,
Em vez de você, com os seus olhos, estar contemplando as maldições, estar contemplando as coisas desse mundo, porque você não investe tempo e contempla as coisas de Deus, quer seja pelas leituras, quer seja por filmes cristãos, quer seja por músicas que louvam a Deus, quer seja por um estilo de vida mais natural, porque você fica deixando o inimigo entrar na sua vida, na sua casa. É guerra, meu irmão, e estamos em guerra. Para de fazer amizade com o cara, ele é seu inimigo. E você não vai esperar que ele atire em você? Vai atirar. E quando você menos esperar, ele vai atirar aqui embaixo. Tu! E você, meu Deus, perdi minha família, perdi meu filho, meu Deus, perdi não sei o quê. Por quê? Porque o diabo trabalha assim. Perdi a sanidade mental, perdi a pureza, perdi a qualidade de vida, perdi o orgulho, perdi tudo o que tem valor. Por quê? Porque o capítulo 30 do Grande Conflito fala isso para você. Quer você ter vitória? Quer você ter restauração? Então não esqueça das palavras proféticas desta manhã. Nós teremos uma oração aqui. E a irmã Geni estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você também se una a nós em oração, para que Deus faça, e por isso eu sempre peço para orarmos aqui pela presença do Espírito Santo. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, mas se o Espírito Santo, com sua luz, irradiar a sua vida, então você vai enxergar tudo ao seu redor. Por isso, a cada manhã, nós clamamos a presença do Espírito Santo sobre nossa vida. Para quê? Para que a luz ilumine os caminhos. Porque senão você vai estar tropeçando, mas não sabe nem no que está tropeçando. Você vai estar caindo nos seus pecados, nos seus problemas, mas não sabe nem no que está caindo. Por quê? Porque você está cego, sem a presença do Espírito. Ore conosco e busque a presença do Espírito nesta manhã. Vamos orar. Bondoso Pai que está no céu, me ajuda, Pai, me perdoa, me ajuda a vencer essa guerra, meu Pai. Cada dia, meu Pai, nós temos que travar uma batalha contra o inimigo, o nosso inimigo, que é o Satanás. Irmã ficou no modo mudo o seu telefone. Abre, por favor, senão a gente não vai te ouvir. Sem querer. Bondoso Pai amado que está no céu, me ajuda, meu Pai, a vencer essa guerra. Sabemos que temos essa guerra que nós temos que atravessar. Vencer essa batalha, Senhor. Sabemos que tem esse inimigo, meu Pai, é dia a dia que nós temos que atravessar essa guerra, Senhor. Sabemos, Senhor, que sim, está longe de Ti, nós temos uma batalha muito grande para vencer, Senhor. Então, portanto, Pai, eu peço perdão pela minha inadimplência de oração, de ler a Bíblia, apesar que eu tenho lido a Bíblia bastante, mas não com frequência, meu Pai. Eu tenho que ler mais, estudar mais, estar mais atenta aos inimigos. Eu sei que ele está ao nosso derredor, que nós sentimos essa batalha, Senhor, ao dia a dia. Nós vivemos e travamos no trabalho, no trânsito, dentro de casa, com a vizinhança, enfim, é uma guerra danada. E nós sabemos, e eu sei, Senhor, que sem Ti eu não vou vencer essa guerra. Hoje o pastor falou tudo que está se passando na minha vida, essa guerra do dia a dia, eu tenho que vencer, ter força para vencer esse inimigo que está aqui do meu lado. Eu sei que ele existe, mas eu tenho que ter força para acabar com ele, estar mais do lado do Senhor do que perto dele, porque eu sei que ele vai querer me devorar, mas eu vou devorar ele primeiro. Eu tenho um Deus que é maior do que ele. Portanto, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, tua força, o teu poder. Que o seu Espírito Santo entre dentro de mim, meu Pai, me dê força para falar mais de ti, para olhar mais de frente para ele, para esse inimigo. Eu não vou temer essa guerra, não vou temer, porque eu sei que eu tenho poder para vencer. Portanto, Pai, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que batiza as pessoas aqui dessa sala, que batiza, meu Pai, com seu Espírito, cada um dos irmãos que está aqui presente nesse culto, nessa sala. Batiza, meu Pai, a Roseli, a casa dela,
a família dela, que o Senhor cubra de bênção, com o seu manto protetor, meu Pai, com aquela espada desembainhada que o anjo do Senhor está em volta de nós, nos protegendo. Ele não vai deixar o inimigo tomar conta de nós. Ele não vai ter poder nesse sentido. Portanto, meu Pai, eu peço também pelos pastores, que o Senhor alarga a fronteira desses pastores, meu Pai, que eles são os mais atacados, porque é eles que falam do inimigo, encara ele de frente. Portanto, Pai, proteja a família deles, a casa deles, os filhos, Pai, que hoje em dia, nessa época agora, os cristãos, os lares cristãos estão sendo mais atacados ainda, que a revolta dele é grande. Então, portanto, Senhor, proteja os pastores, o pastor Andes, o pastor, a sua família, a sua esposa, seus filhos, seu pastor Wallace, sua esposa, sua casa, aí pastor Elevi, a Chiles e seus familiares, seus filhos, o pastor Guedes, a Sandra e seus familiares, Pai. Proteja esse servo seu, Pai. E o irmão Carlos Pimentel também, seu lar, que a sua esposa, seus filhos também, suas filhas também seja abençoada grandemente o seu lar, que o Senhor alarga a fronteira desses pregadores, Senhor, que nós sabemos que quanto mais aqueles que estão na linha de frente da batalha, que são os mais atingidos pelo inimigo, que ele quer atacar para ver a gente se esmorecer, mas nós não vamos esmorecer na frente dele, nós vamos pisar no rabo dele, ele vai ser esmagado até o dia que Jesus voltar e botar ele na prisão. Ele não vai ter poder, que ele está agindo do norte a sul, de leste a oeste, pela humanidade. A humanidade tem que voltar para ti, Senhor, que depois que afastaram a sua palavra das escolas, das igrejas, não quero mais que as coisas estão se tornando insuportáveis, Senhor, que o seu Espírito, Pai, assola o lar proteja o lar dessas pessoas que está sendo atingida por esses inimigos, e principalmente, meu Pai, dos irmãos aqui da sala de oração, dos irmãos das igrejas, seus familiares que estão no Brasil e aqui na América também, que o Senhor venha proteger, Senhor, não deixa, né, que a seta do inimigo entre em nenhum lugar, que todas as ventanas estejam fechadas por esse inimigo. Ele não terá poder de entrar na casa de ninguém, Pai, nem doença nenhuma, Senhor. Essa dor que está no esposo da irmã Roseli, ele vai sair, porque o poder o anjo do Senhor com a espada desembainhada ao redor da casa dela, onde ela estiver, o anjo do Senhor está do lado dela, protegendo, e essa dor vai sumir, esse mal-estar vai sumir, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, sabemos que o Senhor é a única razão para irmos ao inferno e buscarmos as pessoas que precisam da tua salvação. Sabemos, Senhor, que o inimigo das almas quer destruir a todos e não podemos fazer amizade com ele. Não há sombra, Senhor, de amizade. E como foi bem dito pela irmã Geni, que os teus santos anjos, Senhor, puxem a espada e nos defendam do mal, porque estamos em guerra e não podemos fazer amizade com o inimigo. Por isso, Senhor, não queremos nem de longe ter nenhum tipo de amizade com ele. Por isso, realmente queremos nos importar com aquilo que é principal. Sabemos que a nossa maior batalha não é contra nós mesmos, mas agora percebemos que a nossa maior luta é contra os principados e potestades que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Ajude-nos, Senhor, a vencer as batalhas. Ajude-nos, Senhor, a diariamente vencermos as lutas que nos impedem de estar mais próximos de Ti.
Ajude-nos, Senhor, a ter força necessária para buscar a tua presença a cada manhã aqui no Go Six. Buscar a tua presença, Senhor, em nossa vida, para nossa família, para sermos, Senhor, colunas e baluartes dentro da tua igreja. Ajude-nos, Senhor, a estender as nossas mãos para abençoar. E por isso louvamos a ti pela vida da irmã Geni, que orou hoje. Abençoe a tua serva, Senhor, nessa guerra contra o mal, que ela tenha a tua plena presença. Abençoe nossa líder, irmã Rose, com as lutas que ela enfrenta com seu esposo, e que o Senhor dê a saúde necessária ao Donald, Senhor, e essas questões musculares dele que ele enfrentou hoje de manhã, que o Senhor o restaure para que ele possa, ao menos, curtir um pouco do ambiente onde ele está com sua esposa. Continue, Senhor, a fortalecer suas bases. Continue, Senhor, a fortalecer os irmãos. Continue, Senhor, a dar energia a todos esses irmãos para que eles possam estar vitoriosos rumo ao céu. Que tua graça e o teu Espírito esteja conosco e que sempre estejamos diante de ti para receber as tuas instruções. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém, pastor. Que pregação, que mensagem desse livro, hein? Amém. É doído, mas é o que nós devemos enfrentar. Olha, pastor, estou muito feliz com o programa de hoje e de todos os dias. Sabe que eu tenho recebido, não sei se você recebe, mas eu tenho recebido muitas mensagens e tenho compartilhado os vídeos. Por isso é muito importante a gravação desses vídeos.